Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa terceira e última aula do seminário A Missão da Igreja nos Dias Atuais. Na primeira aula, nós aprendemos sobre o que é igreja, a definição de igreja. Na segunda aula, nós aprendemos sobre a missão da igreja primeira, que é uma missão interna. Cada pessoa que nasceu de novo e assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, ele tem como dever e responsabilidade crescer em santidade, até chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo. E hoje, em nossa aula, terceira e última, nós vamos falar sobre a segunda missão da igreja, a missão externa. Qual a responsabilidade, qual o dever da igreja de forma externa. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 28, verso de número 18. Mateus 28, 18. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual a missão externa da igreja? A primeira missão que falamos é um compromisso interior que cada cristão tem de crescer em santidade, de se parecer com Cristo. Qual é a importância do cumprimento da primeira missão para termos resultado na segunda? Que quanto mais semelhantes ao caráter de Cristo, com mais facilidade iremos testemunhar do Senhor Jesus. A segunda missão da igreja, a missão externa que falamos e queremos falar aqui hoje, é acerca de pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Aqui nesse texto que nós lemos, Jesus se apresenta aos discípulos e declara: toda autoridade é-me dada no céu e na terra. Jesus, após a sua ressurreição, antes da sua ascensão, ele chega até os discípulos que se reuniram ali e diz: agora eu tenho toda a autoridade, agora eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Aí ele declara e diz aos discípulos: dão a eles uma missão, oferece a eles uma responsabilidade. Ele diz: ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algo semelhante Marcos escreve em Marcos 16, 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nessa declaração de Mateus, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos, o início da igreja. Ide, ide está no imperativo, não é uma opção, uma escolha, é uma missão, é uma responsabilidade, é um dever que o Senhor está nos incumbindo a igreja de testemunhar, de fazer discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim batizando, ensinando eles a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Jesus está nos dando uma missão, Ele está nos dando uma ordem: vão e façam discípulos, vão e preguem o Evangelho. A missão externa da igreja é pregar o Evangelho. Nós temos um compromisso com Deus, crescer em santidade. E temos um compromisso com as pessoas de testemunhar da verdade a elas. Evangelismo é o que se trata este tema. Evangelismo é a igreja que ataca. Evangelismo é a igreja que segue. É a igreja que vai. A Bíblia, como diz Billy Graham, não manda os pecadores irem até a igreja. Hora nenhuma na Bíblia, lendo, estudando ela, examinando, você vai ver Deus dizendo os pecadores irem para a igreja. Mas ao contrário disso, diz sim para a igreja ir atrás dos pecadores. Nós temos o dever de ir e buscar pessoas e levar a mensagem do Senhor, levar o evangelho de salvação. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz algo muito forte e importante para refletirmos hoje. Ele diz: ou o cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. Isso leva-nos a refletir sobre a nossa vida. O que nós somos?
Somos cristãos verdadeiros ou estamos brincando de ser cristãos? Ou um cristão ele é um missionário, ou seja, aquele que leva as boas novas, ou ele é um impostor. Como nós falamos nas últimas aulas, muitas pessoas hoje têm sido perfeitas religiosas, mas poucas pessoas têm assumido um verdadeiro compromisso com o Senhor, com Ele e com a sua obra. Olha só, o sucesso do evangelismo, o sucesso da missão da igreja externa de pregar o evangelho não está no número de conversões. Talvez você possa dizer assim, eu já chamei pessoas e elas não vêm, eu já orei por pessoas e elas não se manifestam, eu já busquei pessoas, mas elas não se interessaram. Não adianta ficar fazendo isso, então eu vou continuar indo e o que Deus quiser, assim será. Não, o sucesso da missão não está em você ganhar ou ter quantidade de números de pessoas ganhas, não, mas está na obediência ao chamado, está na obediência em ir, está na obediência em cumprir essa missão. Quem dá o crescimento, quem salva, quem convence é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós. A nossa missão é levar o Evangelho. Agora, existem algumas bases em nossa vida que precisa haver para que a gente possa cumprir com sucesso esta missão. Primeiro, precisamos ter um relacionamento com Deus. Só vai conseguir cumprir essa missão de pregar o evangelho quem tem um relacionamento com o Senhor. A igreja primitiva, ela mantinha suas vidas em constante oração. Lá em Atos 6:4, a Bíblia diz que eles mantinham na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Ou seja, eles viviam mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio diante de grandes situações e desafios, eles mantinham uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. E como resultado disso, eles estavam prontos a qualquer momento para falar de Cristo e testemunhar de Jesus. Segunda base, o conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4, verso 16, se você puder até abrir aí, 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Como é que eu vou pregar se eu não sei o que eu estou falando ou não sei o que pregar? Muitas pessoas não sabem nem para elas mesmas, quanto mais falar para outras pessoas. Muitas pessoas não têm pregado o evangelho hoje porque não sabem como pregar, porque nem para suas próprias vidas elas têm conseguido dizer essa verdade. Quando nós não conseguimos reconhecer essa verdade, não conseguimos transmitir essa verdade. E Paulo está dizendo a Timóteo assim, continua nesses deveres, continua a buscar o conhecimento das Escrituras, porque quanto mais você souber, você vai salvar tanto a você mesmo, contribuir para a sua salvação, quanto para aqueles que irão te ouvir. E terceiro e último, base aqui para que vai nos ajudar a cumprir essa missão é atitude, ação. Ação, atitude significa ir, sair, fazer, realizar. Jesus disse para nós, quando nós estávamos aflitos, estávamos oprimidos, cansados, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, depois que você veio desse cansaço, depois que você veio dessa opressão e Jesus te aliviou, e agora, o que você tem que fazer? E agora, como você deve se comportar? A mesma pessoa que diz para nós irmos até Ele, que nós seríamos aliviados, agora Ele nos diz que estamos curados, que estamos realizados, satisfeitos nele. Agora Ele diz, vão, façam, preguem o Evangelho. Só vou conseguir obedecer esse chamado se eu tomar a atitude de ir pregar o Evangelho. Muitas situações acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas às vezes é o Senhor contribuindo, levando-nos a contribuir para a pregação do Evangelho. Nós vemos um exemplo lá em Atos capítulo 8, quando veio uma grande perseguição sobre a igreja primitiva naqueles dias. Nós vemos que algo muito terrível começou a acontecer. Saulo promoveu ali uma grande perseguição, matava pessoas, arrastava pessoas para as prisões. O primeiro mártir foi morto, Estevão foi morto apedrejado. Mas nós vemos que algo de bom saiu dali. Todos eles saíram de Jerusalém
Uns ficaram, mas a maioria saiu. E eles saíram não reclamando, não resmungando, não procurando seus direitos pessoais, mas saíram pregando o Evangelho, saíram pregando a Cristo. Hoje, em nossos dias, nós precisamos entender a missão da igreja nos dias atuais é anunciar que Jesus salva, é anunciar que Jesus liberta o homem do pecado, é anunciar que Jesus está voltando para buscar um povo salvo. Proclamar o Evangelho, fazer discípulos e testemunhar de Cristo. Essa é a segunda missão da igreja e tem a ver com uma missão externa. Nós não podemos simplesmente ficar olhando para dentro de nós. Nós precisamos olhar para fora e ver a necessidade. Jesus disse para os discípulos: olhem, os campos já estão brancos, já está pronto para a colheita. Mas onde é que estão os trabalhadores? Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Muitas vezes hoje nós estamos crescendo em número, mas em qualidade não. Nós não temos tido uma igreja comprometida com o Senhor e com a sua obra. Então a missão da igreja nos dias atuais hoje e a mensagem que queremos transmitir para você neste seminário é que todos nós fomos chamados à salvação, mas fomos chamados à salvação com propósito. Ninguém é salvo só por ser salvo. Todos nós somos salvos para honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor e também assumir a missão do nosso Senhor. Porque o Senhor Jesus nos chamou, nos nomeou, Ele nos capacitou e diz: agora você é igreja. E a igreja tem a responsabilidade de continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa missão, nós temos esse dever. Um dos textos mais lindos da palavra de Deus, e eu gosto muito de pensar e falar sobre ele, é acerca do que Jesus nos diz, que nós temos a palavra da reconciliação. O Senhor confiou a nós este ministério. Qual o ministério? O ministério do Senhor Jesus. Nós somos a continuidade do ministério do Senhor Jesus. Nós somos a continuidade, nós somos a voz de Deus neste mundo. Então, quanto mais eu me esconder atrás de mim mesmo, quanto mais eu me esconder e ficar preso aos meus próprios desejos e interesses, eu estou negando a Cristo, estou sendo inimigo da cruz de Cristo e não estou cumprindo a minha missão como igreja do Senhor Jesus. Um dos grandes obstáculos, um dos grandes inimigos hoje da igreja é que ela vive para ela mesma. Não estamos aqui para viver para nós mesmos, estamos aqui para viver para Cristo. Estamos aqui para viver por Cristo e dar tudo em prol dele e da sua obra. Esta é a nossa terceira e última aula. Este é o nosso seminário, a missão da igreja dos dias atuais. Eu espero que você tenha sido abençoado e tocado. E eu oro, a minha oração é para que o Espírito Santo mova essa mensagem dentro de você e que você comece a assumir um compromisso de crescer em santidade, de ser e de se parecer com Jesus. E também de assumir a sua responsabilidade, o seu dever de pregar o Evangelho e testemunhar de Jesus, ser voz de Deus aqui nessa terra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.